Paz do Senhor, queridos, filhos amados. Deus está nesse lugar. E eu quero aprender a reverenciar esse Deus cada vez mais. Eu quero ter um coração que reverencia o Rei. É isso que o Senhor está nos ensinando essa manhã. Falei para o profeta Luiz agora. Ela entendeu o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu não precisava falar mais nada diante daquilo que o Senhor acabou de nos dizer. Deus é bom, nos ama, e eu quero ser sempre filho, para receber dele a indicação do caminho e ter um coração que reconhece o grande eu sou e reverencia esse Deus que sem ele eu não poderia mais viver, eu não poderia estar aqui em cima. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, nós vamos orar, colocar o nosso coração mais uma vez diante dele. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na tua presença e eu quero declarar que eu não sou nada sem ti. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos aqui também não são nada sem ti, Senhor. E se nós viemos aqui nessa manhã, nós queremos te louvar, te engrandecer, estarmos prostrados aos teus pés para te adorar, para te servir. Transforma os nossos corações naquilo que eles precisam ser transformados. Transforma os nossos pensamentos, a nossa forma de andar, a nossa forma de se achegar na tua presença. Queremos ser, Senhor, como teu filho acabou de dizer, teu profeta, vasos teus. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos, e que a tua palavra, através do teu Santo Espírito, faça diferença nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos ter os versículos aqui numa apresentação que o meu lindo e amado esposo preparou para nos ajudar. Então, se você quiser anotar na sua Bíblia, aí no seu celular, eu anoto tudo, eu vou grifando no meu celular. A palavra de hoje está em Lucas 7, 37, 38. E hoje nós vamos ser ministrados em reverência na presença do Rei. E eu não sei, eu não gosto muito de coisas que são sem sentido. Eu não gosto de fazer coisas sem sentido. Você gosta de fazer coisas sem sentido? Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter reverência. Então, eu sei que a gente vai escutar, vai estar um tempinho aí que vai estar sentado, eu espero não ultrapassar nenhum tempo, mas em reverência à palavra de Deus, eu queria te convidar a ficar mais um minutinho em pé, para a gente ler esses 2 versículos do Evangelho de Lucas 7. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-nos com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Amém? Pode se sentar. Hoje nós vamos falar de reverência na presença do Rei. E o Senhor me deu um entendimento diferente sobre essa passagem há um tempo atrás, em que nós pastores estávamos estudando em como reverenciar o Rei, em como reverenciar o Senhor dentro dessa igreja, porque assim Ele tem nos chamado, assim Ele tem permitido que a gente pudesse reverenciá-lo aqui nesse lugar. Você crê que esse é o lugar que o Senhor escolheu para você? Eu creio. Eu creio, eu ando, eu me movo, porque esse é o lugar que o Senhor escolheu. E é aqui que eu vou servir, é aqui que eu vou reverenciar, é aqui que eu vou orar, é aqui que eu vou ser corrigida, é aqui que eu vou receber as coisas que vêm do alto.
né? E como que você entra na presença do rei? Como você tem entrado na presença do rei? Eu não sei quanto tempo você leva, né, para você se preparar para vir para a igreja. Né? Se você tomar um banho de manhã, o pessoal da noite se prepara de uma forma diferente, mas a gente vem de manhã, não sei qual é a hora que você acorda, se você se prepara para tomar um café ou não, se você vai tomar banho, se você escolhe uma roupa, né, se você arruma o seu cabelo, as mulheres, né, fazem uma maquiagem. E eu nem sei por quê, porque vira e mexe, né, a minha escorre inteirinha, né, e segundo meu marido eu fico parecendo o Batman. Né, ele olha para mim e fala, ih, chegou o Batman. Né? Mas quem sabe, né, cada um avalia aí o que está no seu coração. Quem sabe esse ritual de se preparar, né, e vir para a igreja, ele diga muito mais respeito, tenha muito mais a ver com a sua autoimagem. A gente quer chegar aqui e está arrumada, está bonita. Né? Eu acho que os homens também, né? Estou falando das mulheres aqui, mas os homens também. Uma, porque a gente vai se apresentar na casa do Senhor, então você não vem relaxadamente, você não vem de qualquer jeito. Mas por que você faz isso? Para os outros te verem bem, te acharem bonito, ou para o rei ser adorado? Para o rei ser reverenciado através da sua vida que se preparou para se apresentar diante dele, para entrar na presença dele. Entrar na presença de um rei envolve um preparo. Entrar na presença de um rei tem que ter um convite, né? Tem que ter a reverência, tem que ter um protocolo. O pastor Kleber nos ministrou, falou, deu como exemplo a família real britânica. Falou do casamento que a gente viu há pouco tempo e tinha um monte de protocolo. Um deles era que na frente da rainha tinha uma cadeira vazia. Por quê? Daí alguns cogitaram, era porque a mãe do noivo é falecida, então era uma cadeira para ela. Que nada. Ninguém podia estar na frente do rei. E nós, tamanha a reverência à rainha da Inglaterra, né? Ninguém podia se sentar à frente dela, por isso que a cadeira estava vazia. E nós? Nós entramos diante do rei. Tem um protocolo? Tem sim. A Bíblia conta, nesse capítulo que nós lemos 2 versículos, lá de Lucas 7, a história de uma mulher pecadora. Né? A gente não sabe direito o seu nome. Se a gente for verificar os estudos, muitos vão dizer que é Maria. Mas não vamos nos deter se era Maria, se não era, qual das Marias que estão na Bíblia que era, porque isso é uma outra discussão, não é o mais importante para hoje. Mas a gente vai falar do comportamento dessa mulher diante de Jesus e a gente vai aprender com ela, né? Essa mulher que se prostrou diante do Senhor, que reverenciou diante do Senhor, que teve atos diferentes de nós diante do Senhor. Ela foi uma mulher muito reverente. Então vamos examinar um pouquinho essa história. Jesus ele recebeu um convite de um fariseu chamado Simão. Recebeu um convite para ir jantar na casa de Simão. E se você vai lendo o capítulo 7 inteirinho, você vê que Jesus estava na cidade e ele já tinha feito muitos milagres, ele já tinha falado acerca do que João Batista fazia, do batismo que João Batista estava realizando, de quem era João Batista diante do reino de Deus. E os fariseus, junto com o povo, estavam ali observando tudo o que estava acontecendo. Então estava tendo um povo que estava com o coração aberto, estava com um povo recebendo, sendo batizado, se arrependendo dos seus pecados, gente sendo curada. E os fariseus ali, observando. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Quem é esse que está fazendo essas coisas? E daí esse fariseu, que não estava sozinho, tinham outros fariseus junto com ele, chamado Simão, lá no versículo 36 de Lucas 7, fala assim, e rogou um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
Então, assim, os fariseus que estavam lá, eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Eles, melhor dizendo, não estavam concordando com o que estava acontecendo. Estavam julgando o que estava se passando ali, o que o mestre estava ensinando sobre o reino de Deus, acerca de arrependimento, acerca do batismo, só como observadores, só como aqueles que tentam entender e julgar o que passa. E ele convida Jesus para ir jantar, e provavelmente não foi um jantar para engrandecer o nome do Senhor. Não foi um jantar que ele pudesse receber alguém, querer escutar de alguém, querer ser transformado, querer agradecer alguém. Você imagina alguém chegando, fazendo milagres aqui no nosso bairro, na nossa cidade? Como ficaria o seu coração? Eu não sei, mas eu me alegro quando as coisas acontecem na vida dos irmãos. Quando eu escuto o testemunho do que Deus tem feito na vida de cada um, isso nos edifica, isso nos fortalece a fé, isso nos enche de esperança, porque se Deus fez com esse meu irmão, eu também estou na rota de receber um milagre. Mas provavelmente o coração desse fariseu, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente o coração dele não era de gratidão pelas curas que Jesus tinha operado naquele lugar. Mas o fariseu queria testar Jesus, queria ver se realmente Jesus é o Cristo. E os jantares, naquela época lá de Jesus, eles eram um pouco diferentes. Eu estou numa posição meio ingrata, eu não consigo ver direito, mas se eu me lembro, tem uma mesa aí, nessa foto. Né? E por que eu coloquei isso daí? Né? Foi até o Lu que achou para mim. Porque nos jantares as pessoas não eram mesas igual a gente tem no nosso padrão hoje. Né? A gente tem uma mesa alta, a gente entra com a cadeirinha debaixo da nossa mesa, ajeita as pernas. Naquela época, na nossa cabeça, quando a gente fala de se sentar à mesa, estar na mesa, a gente pensa nessa mesa igual a nossa. Mas elas não eram, elas eram baixinhas, como essa daí. Então, as pessoas se assentavam ao redor da mesa como se... Não sei se você já foi em restaurante japonês e tinha uma mesa baixinha e você sentou em umas almofadas, né? Ou se você já viu umas mesas baixinhas com sofás que parecem aqueles divãs, que a pessoa, bem dizer, não senta, quase que se deita. Então, era esse tipo de mesa que eles usavam naquela época. E os jantares eram ocasiões especiais para mostrar, eu estou dando um jantar, eu estou fazendo algo. Então, eles pegavam essa mesa, esses divãs, onde as pessoas iam se assentar, e colocavam ou no pátio, ou colocavam numa varanda, para que todos que passassem pudessem ver que ali estava tendo um jantar. E era uma coisa muito grandiosa. Você já imaginou colocar a sua mesa do lado de fora, todo mundo vê, e quem quisesse se achegar naquele lugar pudesse entrar também? Meu Deus, será que vai ter comida para todo mundo? Tão caro pode ser isso. Então, assim, um fariseu fazer isso daí, ele estava se mostrando qual era o poder dele, né? Quem ele era e o que ele estava promovendo. E daí está acontecendo esse jantar na casa desse fariseu, e daí chega essa mulher, essa adoradora. E ela faz algo que é totalmente diferente. Quando o convidado chegava para esse jantar, lá naquela época era comum a sua educação como um bom hospitaleiro, você tinha um ritual. Os servos daquela casa, o anfitrião chamava aqueles servos, trazia uma bacia d'água para lavar os pés do convidado. Por quê? Porque eles não iam de carro igual a gente vem hoje para a igreja. Né? Não tinha ônibus, eles vinham andando. E aquela região é cheia de areia e terra. Dá muita poeira. Né? O estado, muitos lugares onde as histórias bíblicas se passam, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer alguns, é terra, é pó, é areia. Você vai com sapato escuro, vai com tênis preto,
A gente chegava no hotel, o tênis estava meio marronzinho, meio cinza, cheio de pó. Então, os convidados chegavam com o pé cheio de pó. E é desconfortável ficar com o pé todo sujo? Você já ficou com o pé cheio de pó? Não vai ressecando toda a pele? Vai ficando ruim? Então, os servos daquela casa vinham, lavavam os pés. E daí, então, vinha o dono da casa, né, aquele que convidou as pessoas, né, e dava um ósculo santo. Você sabe o que é um ósculo santo? Não sabe não, né? Nunca nem escutou. A primeira vez que eu escutei essa palavra também não sabia o que era, não. Um ósculo santo era um beijo. Dava um beijo na testa da pessoa. Hoje a gente beija a bochecha, né? Quando chega alguém, né? Naquela época, não. Dava um beijinho na testa, né? Que simbolizava, seja bem-vindo, né? E depois ungia a cabeça da pessoa, que significava respeito àquela pessoa, uma honra àquela pessoa que estava chegando, que era o convidado. E você concorda que Jesus era o convidado principal naquela noite? Era, não era? E isso tudo tinha que acontecer, todo esse protocolo para receber um convidado. E a gente pode pensar em todo o nosso protocolo para se chegar diante do Senhor. Então, tem como? Tem como. Esse era o protocolo de receber um convidado. E esse deveria ser o protocolo de quem recebeu o rei. Mas isso não aconteceu, né? O fariseu convidou, mas ele não fez nada do que o protocolo da época pedia que fosse feito para um convidado. Então vamos voltar e vamos para a palavra e ver o que é que aconteceu. Lucas 7, 44 ao 46 diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com o pelo da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Daquele que era esperado fazer alguma coisa para o convidado principal, nada ele fez. Mas de quem nem sequer tinha sido convidada para aquele jantar, ela fez tudo. Jesus estava lá, né? O rei estava lá, no mesmo lugar, no mesmo tempo, para todos. Mas aí a gente vê duas posturas bem diferentes. Então, se a gente tivesse que se reunir, segura aí, que agora vai pegar, porque foi isso que pegou na minha vida há quase um mês atrás. Se a gente tivesse que resumir toda essa história que eu acabei de te contar, não sei qual parte dela você conhecia ou não. Se a gente tivesse que resumir isso tudo, a gente podia fazer uma análise da seguinte forma. Vamos falar primeiro da pecadora, ou melhor, da ex-pecadora, da mulher reverente. Então veja lá, ela não foi convidada, mas ela não desperdiçou a chance de estar na presença do rei. Nós fomos convidados. Eu não sei, talvez hoje você não receba mais convite, porque você já entendeu o que é entrar na presença do rei. Mas você não convida pessoas para estarem aqui, para irem na sua cela, para entrar na presença do rei? Essa daí não. Ela não tinha convite nenhum, mas ela não desperdiçou. E muitas vezes, Jesus está aqui. Você não concorda que cada um de nós está no mesmo lugar, diante do mesmo Deus, diante do mesmo rei, diante do mesmo Espírito? E não é todo mundo que aproveita essa presença do rei da melhor forma? E daí a gente pode ver o que era essa pessoa que era assim... todo mundo julgava essa pessoa. Olha só como ela é colocada na Bíblia. Uma mulher, estava lá uma mulher pecadora.
Ela tinha um rótulo forte sobre a vida dela. Mas ela não desperdiçou nada. E aquele que se achava bom, que se achava digno de estar com Jesus jantando em sua casa, não reverenciou nada. A ex-pecadora, estou chamando ela de ex, porque ela já tinha um coração ali transformado e depois Jesus fala que os pecados dela foram perdoados. Ela ofereceu o que ela tinha de mais precioso. Ela ofereceu um unguento, ou um perfume, um óleo, se você puder assim entender, que era muito caro. Muito caro. Eu não sei. Não falei que tudo exige um protocolo? Quando a gente vem para a igreja, eu vou falar de mim. Você pensa aí o que vai dentro de você. Ixi, gente, mas a não ser quando é o dízimo, que o dízimo a gente faz conta, né? Que vem já separadinho, certinho. Eu nunca vejo o que eu tenho de mais precioso para trazer. E aquela mulher, ela trouxe o que era de mais precioso. Daí você vai estudar e você vê assim, quanto custava esse unguento? Qual é o estudo da época que diz? Quanto era o preço disso? Falava que custava 300 denários. Denário é uma medida de moeda, de valores da época. E um denário quer dizer um dia de trabalho. Então, se custavam 300, eram 300 dias trabalhados. Nós temos quantos dias no ano? 365. Se a gente descontar o final de semana, que não se trabalha, não sei o que lá, não sei como que era, né? E pegar os dias, pode dizer que, podemos fazer uma análise assim, que era uma poupança de um ano inteiro. Imagina para quem não é rico. Tem alguns estudos que falam que uma mulher recebia esse rótulo de ser uma pecadora quando ela era uma prostituta. E esses estudos fala que assim era o costume e que Simão ficou lá, né? Convidou Jesus, ficou julgando e avaliando Jesus. E quando essa mulher começou a tocar no Jesus, quem é esse daí? Se ele fosse mesmo quem ele está dizendo que ele era, ele não deixaria essa mulher encostar nele, não. Porque ela é uma pecadora. Olha o que essa mulher faz. Mas essa mulher tinha um coração diferente. Cristo tinha alcançado o coração dela de uma forma diferente. O que era mais precioso, o que era mais caro, ela depositou aos pés de Jesus. Ela usou para adorar Jesus. O que ela tinha de valor, o que ela pôde juntar, quem sabe, uma vida inteira. Talvez aqueles 300 denários fosse o sustento para a velhice inteira dela. Ela ofereceu para o Senhor. Ela não se preocupou com os julgamentos. Ela não se preocupou com o que estavam achando dela. Ela não se preocupou, vou entrar na presença desse monte de homens. O que eles vão falar de mim? Os fariseus, eu já contei o que estavam pensando, né? O que está fazendo aqui? O que está derramando esse negócio caro? Está querendo se mostrar? Se eles... Provavelmente tinha alguém querendo expulsar essa mulher de lá, né? E essa mulher se derrama na presença de Jesus, e a Bíblia fala que ela lavou os pés de Jesus chorando, né? Chorando. Imagina a quantidade de lágrimas para lavar. E ela não tinha nenhuma toalha. E ela enxugou o Senhor com os seus cabelos. E daí eu fiquei pensando, porque toda vez que a gente vê um filme antigo, ou que a gente vê os costumes das roupas daquela época, as mulheres não colocavam aqueles panos na cabeça? Elas não tinham aquilo lá? Ela podia ter usado aquilo, mas provavelmente ela não tinha. E ela entregou para Jesus, ela usou o que ela tinha nas mãos para adorar o Senhor. E eu quero te dizer que tem muita coisa na nossa mão para a gente adorar o Senhor. Olha aquilo ali, gente. Se você for ali abrir cada pacotinho, uma roupinha, tem as roupinhas ali dentro do pacote, novinhas.
um brinquedo. Olha quanta coisa tem nas mãos. Essa mulher talvez fosse a última a achar que alguma coisa preciosa. Talvez as pessoas julgassem que ela era menos provável que tinha coisa preciosa na mão. E tinha muita coisa preciosa na mão dela. Assim como tem na minha mão, assim como tem na sua. E muitas vezes a gente não dá o valor. A gente não dá o valor e a gente não quer entregar. O que é precioso que está aí na sua mão que você precisa entregar? O cabelo da mulher naquela época, ele tinha um contexto diferente. Hoje a gente arruma o cabelo, tinge o cabelo, faz escova no cabelo, uma hora o cabelo está liso, outra hora está crespo, uma hora está de uma cor, uma hora está outra. Mas o cabelo era a honra da mulher naquela época. Era a honra do marido dela, e muitas vezes eles eram escondidos. Algumas culturas lá do Oriente, as mulheres, se sabe, não podem mostrar o cabelo até hoje. E ela se derramou com tudo o que ela tinha, do jeito que ela era, para reverenciar o rei. E o fariseu, então? Vamos voltar lá para o fariseu, o homem irreverente. O fariseu, ele queria julgar as atitudes de Jesus. Ele não estava fazendo aquele jantar para honrar o Senhor. O fariseu questionava a unção. Falava, se ele realmente tivesse unção, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. E não ia deixar. Ele não julgava Jesus e julgava a mulher também. Qual é a atitude dessa mulher? Quem é ela? O que ela pensa que ela está fazendo? Quem disse que ela pode fazer isso? Ele questionava o valor, ele questionava o dinheiro. E, gente, como eu lembrei de mim. Como eu lembrei de mim. Quando eu cheguei para Cristo, eu questionava tudo. Principalmente o dinheiro. Tudo. Por quê? Eu era Judas, sabia? Era Judas. Porque eu fiz exatamente o que o Judas fez. E falava assim, olha, vamos ajuntar doações lá para o Haiti. Nossa realidade. Sabe como eu funcionava anos atrás? Graças a Deus que o Senhor me transformou. Eu dependo dele. Porque sem a transformação dele, eu vou errar de novo. Eu falava, mas para o Haiti? Não. Vamos levar para a favela ali de baixo. Não, vamos levar para o Nordeste. Por que nós vamos ajudar o Haiti? Vamos ajudar quem está aqui. Ele falou, vamos trocar, eu já falei isso, acho que aqui. Vamos trocar as cadeiras da igreja, vamos comprar uma cadeira confortável, mas para quê? Gastar dinheiro com cadeira? Não. E o fariseu estava fazendo isso. Para que gastar esse unguento caro? Judas falou isso numa outra ocasião que Jesus foi ungido. Por que desperdiçar com uma unção sobre Jesus? Para que entregar isso para Jesus? Vende isso e dá para os pobres. Você lembra o que Jesus falou nessa ocasião? Que aos pobres a gente sempre teria. Que ele sempre teria os pobres por perto, mas que ele não estaria por perto sempre. E muitas vezes a gente quer julgar. E não quer fazer aquilo que a palavra está nos ensinando, ou mesmo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Há um mover da parte de Deus nesse lugar? Há ou não há? Há. É um mover de Deus ir para o Haiti? É o mover de Deus. Cada um que tá indo, que está investindo, está pagando a sua viagem, a sua estadia, a sua comida lá. Está arrecadando doações, está colocando os seus valores, as suas finanças para abençoar, comprando coisas lá. Não era mais gostoso pegar esse dinheiro e ir para um resort numa praia, ficar lá sendo servido, numa cama bem confortável, numa piscina, numa comida que preparam para você? Pode ter esse julgamento? Pode ou não pode, gente? Qual que é melhor para a pessoa?
Umas férias é bem melhor, não é, missionária? Missionária tem passado semanas aí cheia de dor atacada no físico. Né? E se movendo num propósito que é um chamado de Deus. Então tem algo que o Senhor coloca para nos movermos que nós podemos não entender, mas nós precisamos ter um coração de reverência. É isso que o Senhor está me pedindo, Senhor? É isso que eu vou fazer? Quem era essa mulher e quem era uma pessoa que era estudado na lei, que tinha um título. Olha que postura diferente. E o que vale para o Senhor é o nosso título? É o quanto tem na nossa conta? É se a gente está vestida bonita ou não, se o nosso cabelo está arrumado ou não. O que vale para o Senhor é o que Ele está enxergando dentro do nosso coração. A reverência, muito mais do que aquilo que você possa ver com seus olhos, é aquilo que o Senhor está enxergando que está dentro do seu coração. O fariseu não deu o beijo no Senhor, não ungiu, não deu água para lavar os pés. O fariseu estava muito mais preocupado com o exterior do que com o seu interior. Ele estava muito mais preocupado em estar com alguém famoso, porque todo mundo estava sabendo o que Jesus estava fazendo naquela região. Então, aquele lá, vai vir jantar na minha casa. Ele estava muito mais preocupado que os outros pudessem ver o que ele estava fazendo, ao invés do que Deus podia ver. E a nossa preocupação tem que ser essa quando a gente vem aqui nesse lugar. A nossa reverência é muito mais do que o profeta Luiz está vendo, missionário Ioná, profeta Cleide, pastor Kleber, qualquer um dos ministros dessa casa está vendo, mas o que Deus está vendo em mim? Tem vezes que a gente olha para as pessoas, para os líderes e fala assim, ai. Tem vezes que a gente fala assim, Cicinho, quero falar com você. Não estou falando que o Cicinho faz isso, não, porque o Cicinho, ultimamente, é ele mais querendo falar comigo do que eu com ele. Mas já fala assim, o que eu fiz? A pessoa está preocupada, o que ela fez, aonde que ela errou. Está muito mais preocupada do que estão olhando em mim, do que o que Deus realmente está enxergando na minha vida. Então, que reverência é essa diante do rei, se a gente está muito mais preocupado com o que os outros estão vendo, do que o rei está vendo? Daí, nós tivemos 2 quadrinhos, Você viu lá o da mulher pecadora, do fariseu, e agora eu quero te convidar a você olhar o seu quadrinho. Se você tivesse que colocar lá, nessa análise, nesse resumo, comportamento da mulher pecadora, do fariseu, e agora é a sua vez, o seu quadrinho. Quem é você na presença do rei? Como é a sua reverência diante do rei? E essa imagem é engraçada, É um gatinho tão pequenininho diante do leão. Quem é você? E o dia que o Senhor, através da vida do nosso apóstolo, nos deu esse direcionamento como ministros para estarmos estudando sobre reverência, sobre devoção ao Senhor, eu li essa passagem e foi como se as pessoas se transformassem, na pessoa reverente, aquela que se prostra, aquela que dá adoração, aquela que exalta, aquela que reconhece a figura de Jesus. Qual a posição do irreverente, aquele que faz tudo errado? E qual que era a minha posição? E daí eu comecei a ficar muito preocupada. E daí a palavra começou a me confrontar e eu comecei a chorar. Porque cada um de nós sabe, cada um de vocês sabem como vocês estão diante de Jesus. Como vocês estão quando vocês chegam aqui na igreja? Onde está o seu coração quando você está sentado aí nessa cadeira? Onde está o seu coração no momento do louvor?
Onde está o seu coração? Na hora que o culto inicia com uma oração de gratidão a Deus para estar aqui, chamando a presença do Senhor, do Espírito Santo, honrando. E Jesus, quantas orações dessas eu já perdi, porque eu estava atrasada. Eu estava atrasada. Cadê a minha reverência? Cadê a minha reverência? Quem eu estou sendo quando eu chego atrasada? Então, assim, muito mais importante do que a gente conhecer a história, essa história, é a gente avaliar qual é a história que a gente tem vivido. A gente gosta de conhecer, de aprender, mas qual é a minha história? Né? O que eu estou escrevendo nesse quadrinho? O quadrinho da pecadora, da ex-pecadora, o quadrinho do fariseu, e tem o seu quadrinho. O que está escrito aí no seu quadrinho? Como que é o seu dia a dia? Né? Você diariamente busca estar na presença do Rei? Como que você se comporta diante dele? Como você se chega a ele? O que está no seu coração quando você toca no Senhor? João 4, 23, 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e não importa que os que adoram o adorem em espírito, e o que importa, né, é que os que o adoram em espírito e em verdade. Se você adora em espírito e em verdade, é o Rei que vê. Não é quem está do seu lado que pode julgar isso. E o rei Davi, ele se alegrava muito, né, em ir à casa do Senhor, ir para o santuário, ir para a igreja. Ele louvava, ele adorava, ele reverenciava o Senhor. E num dos salmos ele deixou registrado, Salmo 15, 1-4 diz assim: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Um dia a gente vai estar face a face com o Rei. Você já pensou nisso? Que um dia a gente vai estar diante desse tabernáculo eterno. A palavra fala que a nossa alma, que o nosso espírito deseja ardentemente que o nosso tabernáculo seja restaurado. A nossa alma deseja que a gente não seja mais os mesmos. Quantas vezes você já não foi confrontado para não ser mais o mesmo, para diminuir, para o Senhor crescer em você, para você não ser mais cheio de você mesmo, mas ser cheio de Deus? Quantas vezes você já não desejou que essa dor que fica dentro do coração passasse e você pudesse ter a alegria de estar com o seu Pai, com o seu Deus? Eu não sei como vai ser esse dia, mas esse dia está a minha fé, a minha esperança. O dia que eu vou voltar para o meu Pai, que eu vou estar com o meu Pai, que eu vou estar diante de Deus face a face. Então a gente vinha aqui para a igreja, gente, é treinamento. Como é que você vai chegar lá? Como é que você vai se portar quando você estiver lá? Como você vai reverenciar como você estiver lá? Pensa na igreja, pensa no seu hoje, pensa no seu agora, que agora você está sendo treinado. Treinado. E aí é você e Jesus. É você e Jesus aqui. Se um está ajoelhado e você está de pé, é você e Jesus.
assim como é Jesus com aquele que está ajoelhado e com aquele que está em pé. Se você o adora, se você entrega o seu melhor, se você o louva, se você derrama o seu coração, se você derrama as suas lágrimas, é você e Jesus. Porque um dia você vai estar diante daquilo que está restaurado, daquilo que está firmado, que foi firmado desde o princípio, que era, que é, que será eternamente, que é o trono da glória, da presença do Senhor. Então nós não podemos ser mais os mesmos. E hoje a palavra que o Senhor nos deu, e o Senhor falou conosco, através da oração do profeta Luiz. Você lembra do que o Senhor te chamou hoje, durante a sua oração? Do que o Senhor te chamou? Pode falar. De vaso. Vocês perceberam que tem um vaso aqui no altar hoje? Eu coloquei esse vasinho. Quero avisar, esse vasinho é meu. Tá? Ele é meu. Sabe onde ele fica dentro da minha casa? Onde ele fica? No meu quarto. Aonde que ele fica no meu quarto, Mateus? No meu guarda-roupa. Porque esse vaso eu comprei quando a gente foi pela primeira vez para Israel. E o Mateus tinha 2 anos. E eu não tinha um lugar alto, um lugar anti-Mateus e anti-Bia para colocar esse vaso. E eu guardei ele dentro do guarda-roupa para ele não ser quebrado. De você. Agora deixa a mamãe terminar. E eu guardei ele dentro do meu guarda-roupa, porque ele tem um símbolo especial para mim. Ele tem uma marca, essa viagem tem marcas na minha vida que eu não esqueço até hoje. E eu, quando vi que era de alabastro, eu lembrei da palavra e eu quis comprar com uma referência. E daí hoje eu falei, é hoje que eu vou estrear o vaso. Porque Deus, como eu falei para você, tinha me dado essa palavra já faz um tempo. E o pastor Kleber, ele está participando do Congresso da Visão Celular, está lá em Manaus. Está cheio de histórias para contar para nós, cheio de novidade. O Senhor o abençoe lá. E ele falou, pastora, nós estamos falando de reverência, e você falou de reverência, pegando o exemplo da mulher pecadora, do fariseu, você pode ministrar domingo? Eu falei, posso. E essa passagem fala sobre o vaso. E eu trouxe o vaso por causa da passagem. E o profeta Luiz não sabia que eu ia trazer o vaso. Sabe quem sabia que eu ia trazer o vaso? A Helena, porque eu contei para ela ontem. Eu falei, Helena, amanhã eu vou pregar com um vaso. E a Helena começou a brincar comigo. Ela falou, na minha próxima pregação eu também vou estar com vaso, pastora. E assim, o Senhor começou a falar conosco hoje de manhã, nos chamando de vasos. E imagina, né? E eu falei, eu não quero mais subir, não. Deixa o profeta Luiz falar, deixa Deus falar. Não quero mais subir, não quero falar mais nada. Porque Deus já está falando tudo. O que essa palavra nos falou? Que dentro desse vaso, essa mulher levou um unguento dentro de um vaso de alabastro. E alabastro é essa pedra aqui. Então, provavelmente, ela devia ter uma tampinha para o negócio não escorrer, mas o meu não tinha. Lá na loja tinha desse modelo aqui. E dentro desse vaso tinha algo muito precioso. E quando o profeta Luiz orava por nós, eu entendi, como Deus estava falando, chamando cada um de nós de vasos. E o que está dentro de nós precisa ser derramado. E tem dentro do seu coração que precisa ser derramado em reverência ao Rei. O que tem dentro de você que você precisa oferecer em adoração, em amor a Jesus nessa manhã? Aquela mulher pecadora, ela não chorava por causa dos seus pecados, mas o choro dela era de gratidão. Ela chorava de gratidão pelo que deu, por poder estar nos pés de Jesus.
E nós podemos estar nos pés de Jesus cada vez que a gente vem aqui. A gente pode estar nos pés de Jesus cada vez que a gente se ajoelha na nossa casa e a gente está lá quietinho, só nós e Ele. E Ele está ali. E você e eu somos chamados de vasos pelo Senhor nessa manhã. E o que tem de precioso dentro de nós é a presença do Senhor. É o Espírito Santo. Há uma unção dentro de você. Não porque você é a unção, mas porque um dia você abriu o seu coração e o Espírito Santo veio habitar, e Ele é unção, e Ele é poder, e Ele é o que há de mais precioso dentro do seu coração. Você e eu somos esse vaso. Somos esse vaso que precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado, nós precisamos ser quebrados. Deus precisa muitas vezes nos libertar de nós mesmos. Não do demônio que está vindo sobre nós, mas daquilo que tem dentro do nosso coração, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, daqueles nossos conceitos velhos. Hoje de manhã eu orava aqui e falava: Senhor, quem sou eu para subir nesse altar? Eu quero sentir o prazer de estar na Tua presença, não só quando eu estou nessa igreja. Eu quero sentir o prazer de estar na Sua presença quando eu estou dentro da minha casa. Eu quero sentir o prazer de pensar, de ter os seus pensamentos, de ter a Sua palavra quando eu estou fora da igreja. Eu quero ter o prazer de meditar na Tua palavra, de Te sentir quando eu estou sozinha, no meio do meu dia a dia, no meio das minhas dificuldades, no meio daquilo que eu sonho e que ainda não aconteceu, no meio daquilo que eu quero e eu não sei por onde que vai acontecer. O que tem de mim? Em mim tem uma casca, como esse vaso. Esse vaso é uma pedra. Alabastro é uma pedra daquela região de onde Jesus viveu. Ele é uma pedra, e quem somos nós? Pedra. Se não for o Senhor dentro do nosso coração, se não fosse o Senhor a transformar o nosso coração seria pedra. Coração de pedra. Mas porque um dia a gente entregou esse coração diante do Senhor, o Espírito Santo veio e transformou. E esse Espírito Santo que está dentro de você é o que precisa ser derramado para adorar o Rei. Em primeiro lugar, em adorar o Rei. E nós muitas vezes nós queremos fazer coisas para o Rei, porque fazer coisas para o Rei faz a gente aparecer diante dos homens. Fazer um jantar para Jesus, colocar a mesa na varanda, todos podiam ver. Eu estou fazendo alguma coisa para Jesus e Jesus é famoso. Eu estou vindo na igreja porque eu sou servo, porque eu creio. Eu estou vindo na igreja porque eu sou diácono, porque eu preciso abrir a igreja, eu preciso limpar, arrumar as cadeiras, abrir a porta, preparar o som. Eu estou indo na igreja porque eu sou do louvor e hoje eu tenho que tocar. E eu estou indo na igreja porque eu sou pastora, porque eu sou ministro e hoje eu tenho que ministrar a palavra do Senhor. E qual é a adoração verdadeira? Qual é a motivação? Que é aquilo que nós precisamos primeiro derramar de precioso diante do Senhor, não diante dos homens. Primeiro para o Senhor. E o nosso coração é tão cheio de querer fazer coisas que muitas vezes a gente vem para cá para cumprir a nossa escala de trabalho. E nessa escala de trabalho entra assim: eu preciso falar do Evangelho, eu preciso ganhar vidas. Mas e o derramar do amor? E o derramar da sua reverência ao Senhor, da minha reverência? E essa palavra naquele meu quadrinho confrontou demais a minha vida. E hoje o Senhor me chamou de vaso. Antes de eu subir aqui, o Senhor me chamou de vaso. E falou para mim: esse vaso aí precisa ser quebrado. E o meu coração foi quebrado. Foi quebrado. Já tinha começado a ser quebrado com essa palavra. Foi quebrado diante do que Deus falou. Não é a Rosana. Não é a forma de eu pensar, o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, o jeito que eu levo a minha vida. Mas é o Senhor, é o Espírito Santo dentro de mim,
que precisa aparecer. Jesus sempre está nesse lugar. Sempre. Porque esse lugar foi consagrado para Ele. Não despreze a presença. Não despreze a presença. Não despreze a oração, o louvor. Não despreze os protocolos de entrar na presença do Rei. Tem hora que a gente está atrasado. Que a gente está reparando o que está acontecendo no lado. Sou eu, gente. Começa a reparar. Chegou fulano, não chegou, abriu a porta, vai entrar para dançar. Já subiu para o louvor, está aqui quem vai ministrar não sei o quê. Nosso coração muitas vezes está cheio da preocupação do dia a dia, ao invés do amor e da gratidão por quem Ele é. Reverência, amor e gratidão por quem Jesus é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Esteja atento a cada palavra, a cada oração, né? Porque ela nos ensina, ela nos corrige, a palavra nos consola. E eu quero encerrar te dizendo que a cada dia a gente possa ser parecido, ficar mais parecido com essa mulher dessa história. Não com os pecados, né? Não andando em caminhos de pecados, mas mais parecido tendo atitudes de verdadeiro adorador e de discípulos de Cristo. Né? Que cada vez mais a gente possa se importar menos do que com as pessoas que olham para nós, se importar menos com os olhares dos outros e se importar mais com o que Deus vê em nós. E eu não sei qual é a sua vontade, né? Eu já até perguntei para o Senhor, você quer que eu quebre o meu vaso como um ato profético? Agora não quis quebrar nada. Como o Mateus falou, ele fica dentro do guarda-roupa. Eu não vou quebrar ele não, porque eu vou emprestar para a pastora Érica hoje à noite. Mas se o Senhor me mandar quebrar, eu vou quebrar. Mas eu quero quebrar o meu vaso, do meu corpo nesse momento. Eu quero mais uma vez me colocar diante do Senhor. E eu te convido que se essa palavra entrou no seu coração, se tem algo aí para ser quebrado no seu vaso, o Rei está aqui. Não desperdice a presença. Não desperdice mais nada. Não é para ninguém ver, mas é você e o Senhor.